a gente consegue calcular o valor de um segmento, né, a soma de um segmento, no caso, quando eu falo que o valor, estou me referindo à soma dele, em tempo linear. Tá? É um laço que vai de E até D, somando todo mundo que está ali. Então, um tempo linear ali no tamanho do segmento, quer dizer, proporcional a D menos E. Né? Vocês vão saber que D menos E, ou se quiserem ser mais precisos, porque os dois são inclusos, D menos E mais 1 é o tamanho do segmento. E aqui eu tenho a rotina que faz isso. Tá? Antes de falar dessa rotina, eu já vou confessar para vocês que eu estou usando um subterfúgio aqui. Tá? Se a gente quisesse só, entre aspas, resolver o problema, com isso que a gente já trocou ideia, vou avaliar todos os pares, eu consigo somar um segmento, dado um E e um D, eu somo o segmento e descubro o valor usando essa rotinazinha aqui, a gente já podia seguir aqui para ver o primeiro algoritmo. Mas, uma coisa que eu sinto que vocês veem muito pouco, é demonstração, é análise de algoritmo em particular para mostrar que um algoritmo está correto. É olhar e falar, olha, esse algoritmo está correto por maioria de votos, porque eu olhei e me convenci, será que não tem um argumento mais forte para isso? E eu vou usar esse algoritmo bem simplesinho para mostrar para vocês um exemplo aqui de como a gente prova que um algoritmo iterativo, um algoritmo baseado em laços, está correto. Tá? Então, só para vocês, né, o detour não ficar estranho, né? Porque eu estou falando de resolver o problema da segmento de soma máxima e a gente vai gastar algum tempo falando desse algoritmo simplesinho que soma um segmento. Tá? Então, tendo eu me justificado, vamos nessa. Ó, então, esse é um algoritmo que soma um segmento. Ele recebe um vetor V ali, já focado nos limites E e D. Né? Então, o vetor V pode ser maior, mas eu vou desenhar ele dessa forma, porque ele já está recebendo aqui E e D, eu só estou preocupado com esse subvetor. E ele vai devolver em asterisco P soma esse valor. Podia ser no return, foi só uma escolha de modo de implementar, que eu devolvo por uma variável passada por referência. Tá? O que eu quero que esse algoritmo faça é somar todo mundo que está aqui. E é o que ele vai fazer. Né? Ele começa zerando o asterisco P soma, e daí para I, vamos pegar aqui, começando em E, então o índice começando em E, e andando nessa direção, incrementando, ele vai somando ali para cada I diferente, a partir do E até chegar igual a D, ele vai somando o VI. É um algoritmo bem fácil de você olhar e falar, ok, ele está somando o segmento. É fácil se convencer. Então, me deem um desconto, porque eu vou fazer um formalismo em cima de uma coisa que é fácil de se convencer. O objetivo não é convencer vocês disso, tá? O objetivo é apresentar a técnica, porque é difícil, a técnica de demonstração não é simples. E começar mostrando ela para um algoritmo super complicado, dá mais uma na cabeça ainda. Então, tá, fica meio boring, mas tem um motivo didático. Assim, né? Eu quero apresentar a técnica de demonstração aqui com propriedade invariante e tal, prova por indução, num algoritmo bem básico, bem bobinho, para a gente ir pegando o jeito. Então, já dei spoiler aqui, né? As duas estrelas aqui da demonstração, quando a gente tem um algoritmo iterativo, para mostrar que ele funciona, vão ser propriedades invariantes ou relações invariantes e a prova por indução matemática. Você já está usando indução matemática em algum contexto? Ou outros cursos? Indução matemática é super importante, só para dar uma referência assim, de quão importante ela indução matemática é a contraparte matemática da recursão. Né? Basicamente, quando a gente tem uma função computacional que chama a si própria para resolver um problema, é uma função recursiva. Quando a gente faz isso na matemática, a gente chama isso de indução. Tá? Então, mas tem uma relação muito próxima ali. E como eu falei, além da indução matemática, tem a questão das propriedades invariantes. Então, deixa eu só puxar um tracinho aqui bem singelo para lembrar vocês dos 3 pontos principais de uma prova por indução, que é a base da indução, a hipótese de indução e o passo. A gente vai ver no exemplo, né, a gente vai usar a técnica, mas para ficar mais claro, ter a ideia que a base é mostrar que no início vale, aquela analogia do dominó, que é clássica, né? Mostrar que o primeiro dominó cai. A hipótese de indução é o que eu vou supor que vale até um certo momento, até um certo natural, até um certo número, e o passo é mostrar que se vale para I mais 1.
onde eu falo I aqui é qualquer natural, tá? Você pode usar o índice que você preferir. Se vale para K, eu suponho a hipótese de indução, que uma certa propriedade matemática vale para K, e daí eu mostro que vale para K mais um. Tá? Intuitivamente, eu não vou provar isso, né? Não vou provar que a técnica funciona, mas peguem o poder disso. Assim, quando você mostra que algo vale para I igual a zero, por exemplo, tá? E depois você mostra que se vale para I mais um, você está mostrando que vale para qualquer I do zero até infinito. Tá? Então, a prova por indução ela permite provar coisas que são muito difíceis de provar diretamente. Vai fazer uma provinha fechada ali, a prova por indução permite concluir propriedades ali. E ela se encaixa muito bem para provar a corretude de algoritmos, porque o nosso algoritmo iterativo ele constrói as coisas um passo por vez. Né? Então, para eu conseguir a argumentação de que ele está fazendo o que ele promete, é difícil fazer uma argumentação do todo. O que eu consigo argumentar é, olha, de uma iteração para outra, ele faz alguma coisa. Tá? Ele avança com alguma coisa que ele está construindo. Essa coisa que ele avança é a propriedade invariante. Tá? A propriedade invariante é ali alguma relação entre as variáveis que se mantém constante. Não quer dizer que o valor se mantém constante, quer dizer a relação. Tá? Então, se uma variável é atualizada aqui, um certo valor é atualizado lá, a relação entre elas se preserva. E de modo mais intuitivo, porque acho que a parte mais difícil para mim como professor de explicar isso para vocês é dizer assim, ó, como que vocês vão pensar na propriedade invariante? É olhando para o algoritmo, sabe, é realmente olhando e falando o que ele está fazendo, sabe? O que é verdade em cada iteração? É olhando para as variáveis, eu não tenho um jeito muito melhor do que esse de explicar. Então, não como uma regra, mas mais como uma sugestão para olhar aqui, eu vou dizer que geralmente essas propriedades, elas conectam as variáveis e são relacionadas com o que o algoritmo está construindo. Tá? Então, ajuda a gente pensar o que ele está construindo. Nesse caso, está somando um segmento. Né? Ele não soma de uma vez só, obviamente, senão ele parava na primeira iteração. Então, o que ele está construindo? Se a gente olhar aqui, a gente vê que a soma começa igual a zero. Então, no início, ele não somou muita coisa. E a cada iteração, ele soma mais um. Então, a minha propriedade invariante, ela já vai ter eu já vou ser sugerido por isso, que ela vai ter uma cara de que, olha, o que ele está construindo é que ele está mantendo aqui, no asterisco P soma, a soma de um pedaço do segmento, não é do segmento inteiro. Né? Na primeira iteração é de um segmento vazio, provavelmente, já que a soma era zero. E já que ele soma um item por vez, ele deve estar mantendo um pedaço. É isso que minha propriedade invariante vai tentar traduzir. Tá? Então, para deixar mais palpável aqui com o nosso caso, o que a gente vai ter é que asterisco P soma vai ser a soma dos elementos no prefixo do vetor, ou seja, em todo mundo que está atrás do i. É o i que está percorrendo, né? Na iésima iteração, o i soma o vi. Então eu vou colocar aqui a minha propriedade invariante aqui, olha, no início da iésima iteração, todo mundo para trás do i já foi somado. Tá? Então, asterisco P soma é a soma dos elementos em v de e, ponto, ponto, e menos 1. Tá? É nesse subvetor aqui que vai de e até i menos 1. Ou seja, só para deixar bem claro aqui, asterisco P soma deve ser igual, aqui no início da iésima iteração, né, ele deveria ser igual a v de e, mais v de e mais 1, mais tananã, até v de i menos 1. Essa que é a ideia, tá? Desenvolvida essa ideia, dado esse chute inicial, porque só para deixar claro, como isso aqui é uma aula e eu preparei a aula, essa propriedade invariante está correta. Não, que surpresa. Quando a gente está fazendo, não é assim, você olha e fala, eu acho que vale isso de uma iteração para outra. E você tenta provar, e às vezes você não consegue falar, não era exatamente aquilo que valia, era uma coisa parecida. Tá? Então, aqui nesse momento eu não estou afirmando para vocês que vale, tá? É um chute. Tá? Por acaso ele vai dar certo, mas é um chute. E daí a gente vai cair aqui na base. Tá? Uma vez que a gente deu esse chute, a gente vai cair na base da prova por indução, que é mostrar que pelo menos no início o chute está certo. Pô, se o meu chute não estiver certo nem no início, não vai rolar, né? Então, como que é no início ali? Né? No início, a gente sabe, vamos olhar para o algoritmo junto, que asterisco P soma é igual a zero.
Aliás, já me desculpem aqui, tá? Eu estou fazendo uma coisa que não é a mais simpática na hora que está apresentando o resultado, que é, estamos provando a corretude de um algoritmo implementado em C. Se fosse em C++, eu podia dar nomes mais simpáticos para as variáveis. Como aqui tá com os detalhes técnicos, eu fui toda hora falando asterisco pessoa. Eu só queria dizer que era a soma do item. Mas por um detalhe técnico, para ele conseguir devolver. Então, abstraio. Toda vez que eu falar asterisco pessoa, pensem, é a variável onde eu estou somando, onde eu estou guardando a soma. Tá? Não se deixem distrair por esse detalhe técnico, que realmente é só um porém aqui da gente estar falando desse código em particular. Então, no início, nós temos que asterisco per soma é igual a zero. E a gente quer, né, o que a gente acabou de chutar aqui? Que ele seja a soma desse vetorzinho aqui, do VE e menos 1. Vamos ver se vai ser o caso, né? Nós temos aqui o subvetor VE até I menos 1. Mas, poxa, no início da primeira iteração, I é igual a E. Portanto, esse é o subvetor VE E menos 1. Tá? Meu espaço ficou apertado aqui, mas dá para ler, gente? Vejam que no início da primeira iteração do algoritmo, como E é igual a I menos 1 vai ser E menos 1. Poxa, mas isso aqui a gente definiu que, olha, se o limite direito for menor do que o limite esquerdo, é vazio. A gente tinha definido isso aqui, ó. Se E for maior do que D. Então tá legal. Então, no início nós temos um subvetor vazio e a soma de 0 itens, porque é vazio, não tem nenhum item lá, dá 0. Então tá legal. O caso base, pelo menos, tá correto. Daí a gente tem que enunciar a hipótese de indução. Aqui vai ficar meio redundante, porque meio que a hipótese de indução é o que a gente enunciou aqui antes, quando a gente estava chutando o invariante. Mas só para seguir a regra direitinho, tá, eu vou dizer assim, olha, aqui é a hipótese de indução, tá? É aquilo que eu vou supor que vale para a iteração I, e daí a gente vai mostrar que vale para I mais 1. Então, supor que os invariantes valem no início da iésima iteração. Nesse caso, a gente está supondo que asterisco P soma é igual a isso aqui, né? Que no início da iésima iteração, todo mundo antes de I já foi somado. É isso que a gente está dizendo. Todo mundo a partir do e antes do I já foi somado. Agora a gente quer mostrar que as relações valem no início de uma iteração qualquer, que se elas valem no início de uma qualquer, então elas valem no início da próxima. Esse é o passo, né? A gente quer mostrar que vale para I mais 1. Então, só para deixar bem claro, vamos colocar aqui o passo. Tá legal. Então, vamos olhar para o código, porque aqui a gente tem que... não vai ser por mágica que isso vai ser verdade. Isso vai depender diretamente das instruções que o código está fazendo. Tá? E daí entra a vantagem desse código ser bem simplesinho, então tem pouca coisa para a gente ficar argumentando. Olha, qual que é a instrução central que a gente tem aqui? Né? Pela hipótese de indução, asterisco P soma valia a soma de VE até VI menos 1 no início da iteração. Basicamente o que a gente faz é somar VI aqui, certo? Então, a gente tem aqui, olha, depois da instrução asterisco P soma recebe mais igual VI, né? Lembrando que esse mais igual é asterisco P soma recebe o valor que ele já tinha mais o VI, a gente vai ter o quê? Asterisco P soma é igual, pela hipótese de indução, ele era igual a isso aqui. Então eu vou colocar aqui. Mais o VI que acabou de chegar. Eu vou até colocar, para destacar aqui, olha, esse cara com outra cor, né, para dizer que é o mesmo. Ó. Deixa eu ver aquele mais VI ali. Tá legal? Só que daí, o que acontece? No final da iteração, a última coisa que acontece no for, e às vezes a gente fica distraído, é essa aqui, né? Ela tá lá em cima, mas ela é a última coisa que acontece no laço do for. Tá? É a última instrução, em que eu faço o I++. Né? Então, quando a gente faz I++, quem era I vira I menos 1. Né? Como meu I avançou, eu tinha aqui que o asterisco P soma era a soma de VE até VI. Mas quando o meu I foi incrementado, esse cara aqui
relativo ao novo i, ele é o i menos 1. Tá? Isso sempre dá um pouquinho de nó na cabeça, mas parem pensar um pouquinho que você, né, se eu só estou mudando, renomeando a variável, né? A variável i agora ela vale 1 a mais. Então se isso aqui somava do e até o antigo i, ele soma do e até i menos 1, considerando o novo i. Isso quer dizer que no início da próxima iteração, né, quando começa a próxima iteração, asterisco p soma é VE mais VE mais 1, tananana, mais V i menos 1, porque o i foi atualizado. Então notem, é daí que vem o nome desse bicho que é propriedade invariante. E quando a gente vai falar, normalmente você fala assim, são os invariantes do algoritmo. Você assim, por que invariantes? É porque é uma propriedade que ela se restaura a cada iteração. Valores mudam, mas a relação entre as variáveis, a propriedade se mantém. A gente começou o algoritmo com isso aqui sendo verdade. Né? Deixa eu pegar outra cor para destacar bem aqui. Ó. No início do algoritmo, a gente mostrou no caso base, isso era trivialmente verdade. A pessoa era zero e o segmento que eu estava lidando era vazio. E a gente acabou de mostrar que de uma iteração para outra, no início de cada iteração, isso vale. Tá? A cada iteração, o meu i aumenta, mas também aumenta o número de caras que está somado. Então, no início de toda iteração daquele laço, eu tenho somados os primeiros i-1 itens, de e até i-1. Ok? Como eu falei, né, como eu já me desculpei lá atrás, parece meio óbvio e tal, eu sei, mas é para pegar a técnica, e isso aí vocês vão poder usar para provar que outros algoritmos, ou perceber que outros algoritmos estão errados. E isso é muito importante, tá? Às vezes, a gente olha e fala, poxa, mas é só um formalismo provar isso aqui. Confesso, tem formalismo, tem uma questão mais técnica de matemática e tal, tanto que nesse curso eu estou apresentando isso para vocês, não vou ficar cobrando isso pesadamente de vocês. Tá? É bom você ir sendo exposto a isso, não vai chegar no quarto ano de computação e falar, pela primeira vez que eu vi isso aí. Tá? Então a gente vai apresentando os assuntos. Mas não é só para isso, tá? Várias vezes eu percebo que um algoritmo está errado porque eu falo, qual que é a invariante dele? E daí eu percebo, ele tinha que manter tal invariante para chegar onde ele quer. Ele não está mantendo, está faltando uma instrução, alguma coisa. Tá? Então você pensar no invariante não é só para provar uma coisa que é obviamente correta. Ajuda a perceber que um algoritmo complexo está errado muitas vezes. Então é um jeito poderoso de pensar ali para entender um algoritmo. Dito isso, provado esse invariante aqui, essa propriedade invariante, para que serve? Por que ele vai nos ajudar a provar que o algoritmo está correto? Porque a gente pode avaliar ele quando termina o laço. Quando termina o laço aqui, gente, o que acontece? Ó, eu vou crescendo o i, né, o i começa em e, ele vai incrementando, enquanto ele for menor ou igual a d. Quando eu saio desse laço, i é igual a d mais 1. Vamos ver o que tem em asterisco p soma quando i é igual a d mais 1? Pela minha propriedade, vejam que eu estou pegando ela, tá? Então não estou tirando do nada, estou pegando aquilo que a gente provou. Quando termina o laço, a propriedade invariante tem que continuar valendo. Só que nesse momento, i é d mais 1, né? Porque se fosse d ainda tinha uma iteração, então é d mais 1 que acabou. Isso quer dizer, para eu não ter que reescrever ela inteira, que isso aqui, esse i vai ser d mais 1 aqui, correto? Vou até aumentar o zoom aqui para vocês verem bem. Esse 1 vai cortar com esse menos 1, d mais 1 menos 1, portanto, asterisco p soma é exatamente a soma de VE até VD. Nenhum a mais, nenhum a menos. Então notem que não zoom errado. Notem que eu não provei a propriedade à toa. Né? Avaliar ela no final do algoritmo, quando sai do laço, me permite concluir que sim, o que está em asterisco p soma é o que eu queria, está correto. Tá? E isso não é só uma impressão, só uma intuição nossa. Tudo bem, gente? Essa parte mais técnica, prova por indução, costuma dar nó na cabeça dos alunos. Tá? Então, como eu falei, eu acho que é importante ir expondo vocês a isso, para vocês irem pegando mais familiaridade. Passada a prova por indução, vamos só falar dos outros dois aspectos comuns de analisar um algoritmo. Eficiência de tempo e eficiência de espaço. Eficiência de tempo é mais comum ainda, mas
eu acho importante a gente ser crítico com os algoritmos que a gente faz. Então, olhar para o espaço também, quanta memória ele usa. Memória adicional, no caso, tá? Isso é importante. Então, a eficiência de tempo, bem, esse algoritmo tem apenas um laço, né? Tem só um laço aqui, onde I começa em E, I termina em D e I é incrementado em toda a iteração. Então, o número de iterações aqui vai ser proporcional à diferença entre D e E, né? Vai ser da ordem de D menos E. Eu sei que como tem igualdade aqui, vai ser D menos E mais 1. Mas note que eu estou falando da ordem D, né? Eu estou usando a notação assintótica ou azão aqui, que eu não defini para vocês, mas leiam como da ordem D, proporcional a. Tá? Então ele é proporcional ao tamanho do subvetor, a diferença entre os seus extremos. Mais 1, menos 1 não faz diferença quando eu falo da ordem. Então, da ordem de D menos 1, menos E, perdão. É proporcional a D menos E ou Ozão de D menos E. E quanto à quantidade de memória auxiliar utilizada, aí a gente vem aqui e vejam que interessante. A despeito de V poder ser muito grande e de E e D poderem ter uma diferença muito grande entre eles, então pode ser que eu esteja recebendo na entrada um subvetor grandão, a questão aqui é quanta memória adicional minha variável usa, né, minha função usa, perdão. E a resposta é muito pouca, né, um número que não cresce proporcional ao tamanho do subvetor. São duas variáveis, uma variável local aqui e 3 parâmetros. Né? 4 parâmetros, porque o V também acaba sendo. Né? Tudo que está ali é para indicar um valor que vem de fora, mas é um parâmetro. Eu preciso disso localmente para mim. Mas, de qualquer forma, a questão aqui não é se é 2, 4 ou 5 variáveis. Tá? A questão é, o número delas ou o tamanho delas é proporcional ao tamanho do subvetor? Não, são inteiros, apontadores, é tudo fixo. Então é constante, independente de eu estar lidando com um segmento grandão ou pequeno, esse soma-seg vai usar um tanto constante de memória adicional, tá? Constante em relação à entrada, tá? Ou O de 1. Bem, com isso a gente terminou a análise desse algoritmo, que, como eu falei para vocês, era um detour, mas a gente fez a análise bem cuidadosamente. Eu não vou fazer isso para todo algoritmo que apresentar hoje, senão a gente não termina. Tá? Análise de eficiência, a gente até vai trocar uma ideia, mas na corretude a gente vai passar um pouquinho mais rápido, vai ficar provando por indução toda vez, que leva muito tempo.